entradas, né, 22 agora, é número mais que suficiente, não só para a abertura da sessão, mas para a votação da ordem do dia. A gente interrompeu aqui, né, deputado Mauro? A gente interrompeu aqui uma articulação do deputado Mauro. Estava no pequeno expediente. Como é que é? Estava no pequeno expediente. Né? O pequeno expediente antecipado, né? Saber do deputado Antônio Gomide aqui me chama muita atenção. O senhor viaja muito pelo estado de Goiás, né? Porque o senhor sempre está apresentando requerimentos aqui, pedindo restauração de rodovias. Sempre tem uma ou outra aí tendo esse pedido. É verdade, né? Essa é uma grande demanda que nós temos aí escutado com relação, seja prefeito, vereadores, né, lideranças da cidade. Hoje mesmo nós estaremos apresentando um tapa-buraco ali naquela GO entre Baliza e a cidade de Aragarça. Então veja você que é recorrente esse tipo de requerimento. Agora é importante nós estarmos fazendo o nosso papel, reivindicando, fazendo requerimentos, que é uma das formas que o parlamentar tem de cobrar do executivo. Nós sabemos muito bem que o deputado estadual não faz obra, mas ele aprova os orçamentos. E é nesse orçamento que nós queremos, obviamente, que a Goinfra, que a Secretaria de Obra, de Infraestrutura, possa verdadeiramente voltar o orçamento para dentro dos municípios. É dessa forma que nós, enquanto deputado, podemos ajudar as cidades, ajudar as regiões, para que o orçamento realmente saia do papel e atenda as regiões que a gente acha importante daquilo que são demandas das lideranças em cada cidade. Muito obrigado e boa sessão, deputado. Obrigado. Muito obrigado. Bom, o deputado Cairo Salim já está posicionado, vai abrir a sessão ordinária desta terça exatamente agora. Vamos conferir, logo depois voltaremos ao vivo novamente. Gugu Nader, o requerimento 294, Bia de Lima, os requerimentos de números 295 a 297, Lucas do Vale, o requerimento 298 e os projetos de lei 104 e 105. José Machado, o requerimento 299, Vivian Naves, o projeto de lei 103 e Siquinã, o requerimento número 300, Coronel Adailton, o projeto de lei número 96, Lineu Olímpio, os projetos de lei números 102 a 106, Antônio Gomide, os requerimentos número 301 e 302, Dr. George Moraes, os requerimentos número 303 a 316 e os projetos de lei complementar número 2. Mauro Ruben, o projeto de lei número 95 e o requerimento 323, que requer a convocação e comparecimento da secretária estadual de Educação, professora Fátima Gavioli, para prestar esclarecimento sobre o bloqueio de salário de mais de
de mais de 4.000 professores da rede pública estadual de ensino. Paulo César, apresentando os requerimentos 317 e 324, de sua autoria e outros, que requer a criação da Frente Parlamentar do Rodeio da Vaquejada e das Provas Equestres, com o objetivo de acompanhar a política oficial de desporto cultural e educacional que tem interface com o rodeio, a vaquejada e as provas equestres, bem como suas manifestações artístico-culturais. Véter Martins, apresentando os requerimentos de números 318 a 320, os projetos de lei 99 a 101 e ainda devolvendo à mesa diretora os processos de número 2021-007740 e 2022-001149, apreciados pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Processos número 2022-010836, 2023-000082, 2023-000133, 2023-000188 e 2023-000189, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Fred Rodrigues, apresentando os requerimentos de número 321 e 322, os projetos de lei número 94. Virmontes Cruvinel, os projetos de lei número 97 e 98. E Amaury Ribeiro, o projeto de lei número 92. No momento destinado ao pequeno expediente, ocupou a tribuna a senhora deputada Bia de Lima. Logo após, foram colocados em votação preliminar e aprovados como objeto de deliberação da Casa os projetos de lei número 85 a 91. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos número 2021-005186, em fase de primeira discussão e votação, aprovado, tendo sido discutido pelos parlamentares Paulo César, Gugu Nader, Wagner Camargo Neto, Coronel Adailton. Processo número 2023-000080, em fase de segunda discussão e votação, aprovados. Processo número 2023-000188, em fase de primeira discussão e votação, aprovado. Tendo sido discutido pela senhora deputada Bia de Lima, 2023-000189, 2020-004107, 2020-003684, 2021-007740, 2020-05 895, 2022-001149, 2021-003828, 2021-005771, 2021-003837, em fase de primeira discussão e votação, aprovados. 2020-004026, em fase de primeira discussão e votação, aprovado. Tendo sido discutido pelo senhor deputado Gugu Nader. 2019-007435, 2022-010246, 2022-010570, 2020-002288, em fase de segunda discussão e votação, aprovados. Constaram ainda na ordem do dia os requerimentos número 178, 180 e 181 aprovados. Esgotada a ordem do dia e não havendo oradores inscritos para discussões parlamentares, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra para terça-feira no horário regimental. Deixou de participar da presente sessão os senhores deputados Renato de Castro, por motivo de não ter sinal de acesso à internet, e para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Lida a ata, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, no expediente para hoje constam os processos 2023-000169, 2023-000213 e 2023-000214. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2023-000213, senhor presidente. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2023-000214. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Senhor presidente, processos apresentados e, segundo a orientação do nosso presidente, serem lidos hoje. Projeto 2023-000215, da Governadoria do Estado de Goiás. Institui no Estado de Goiás o programa Família Acolhedora Goiana. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2023-000216, da Governadoria do Estado de Goiás, institui o programa Dignidade e dá outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2023-000217, da Governadoria do Estado de Goiás, institui o cofinanciamento estadual da assistência social e altera a Lei Estadual 19017, de 22 de setembro de 2015. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2023-000218, da Governadoria do Estado de Goiás, institui o programa Goiás por Elas. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2023-000211, de autoria da Secretaria de Estado da Saúde, relatório detalhado sobre o quadrimestre anterior. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Apenas esse expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Com a palavra, o ilustre deputado Wagner Neto. Boa tarde, senhor presidente, exercício Carlos Salim. Presidente, vem apresentar um projeto que declara de utilidade pública a entidade que especifica, devidamente formalizado e justificado. Também vem apresentar, senhor presidente, alguns requerimentos direcionados à Goinfra. Aqui, ó, providências para que proceda o cascalhamento da GO 319, trecho que liga o município de Quirinópolis ao município de Castelândia. Também solicito a providência que seja a manutenção da GO 164, trecho entre Quirinópolis até o trevo da BR 452. Vem solicitar também, presidente, a manutenção da GO 324, trecho que liga o município de Córrego do Ouro a São Luís dos Montes Belos. E também solicito aqui a manutenção da GO 326, trecho que liga o município de Córrego do Ouro a Buriti de Goiás. Muito obrigado, presidente. Perfeitamente, deputado Wagner. Com a palavra, o ilustre deputado Antônio Roberto Gomide. Obrigado, presidente Carlos Salim. Apresentando um projeto de utilidade pública, presidente, mas também apresentando alguns requerimentos, em destaque, solicitação de melhoria na segurança pública da cidade de Itarumã e também melhorias na pavimentação da GO 194, que liga a cidade de Baliza à cidade de Aragarças. Perfeitamente, deputado. Com a palavra para apresentação de matérias, deputado Isiquinã. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu não apresentarei matéria na tarde de hoje. Quero apenas fazer um breve registro acerca da visita técnica realizada pela secretária de Cultura do Estado, Yara Nunes, em nossa companhia na manhã de hoje, na igreja Nosso Senhor do Bonfim, em Silvânia, senhor presidente. Esta igreja é patrimônio histórico e será, muito brevemente, submetida a uma restauração ampla. Ação essa que é fruto... Luiz, senhor Mais presidente. um minuto, Vossa Excelência. Ação essa que é fruto do programa Fé, Religiosidade e Devoção do governo do Estado de Goiás. De forma que fica aqui registrado o meu agradecimento ao governador Ronaldo Caiado e à secretária Yara Nunes pelo zelo e pela atenção que está sendo dado à igreja Nosso Senhor do Bonfim, no nosso glorioso município de Silvânia. Muito obrigado. Obrigado, deputado Issi. Para apresentação de matérias, deputado Carlos Cabral. Pode ser? Sim, senhor. Muito obrigado. Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente, meu amigo Caio Salim, exercício. Senhor presidente, eu tenho apresentado aqui nessa casa inúmeras matérias em defesa do direito das mulheres. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado agora nesse 8 de março, eu estou reapresentando uma matéria que eu apresentei na legislatura passada e que não chegou a se tornar lei, presidente. Inclusive peço o apoio do senhor e de todos os pares.
um projeto de lei muito importante, que é a lei que institui os direitos da mãe solo. Essa lei prevê acesso às políticas públicas e programas sociais do governo em prioridade às mães solo, o acesso a políticas de habitação, a vaga nas escolas, vagas destinadas principalmente para o atendimento de mãe solo, que as mães solo são de fato guerreiras, ter que tocar a vida, trabalhar e cuidar de uma criança não é fácil. E nesse dia em que a gente está fazendo alusão ao Dia Internacional da Mulher, eu peço a Vossa Excelência o apoio e de todos os pares para que a gente possa instituir aqui a Lei de Direitos da Mãe Solo, criando políticas afirmativas para essas mulheres. Muito obrigado, presidente. Perfeitamente, deputado Carlos Cabral. Para apresentação de matérias, líder do governo, deputado de Lusiânia, Wilde Cambão Roriz. Boa noite, boa tarde, presidente. É uma honra tê-lo aí na presidência, deputado do meu partido, PSD, que tem relevantes serviços prestados a esse Estado. Deputado, presidente, apresentar um projeto de lei e 2 requerimentos devidamente formalizados. Obrigado, presidente. Com a palavra, o ilustre deputado decano dessa casa, Paulo César Martins. Senhor presidente, estou aqui apresentando pedido de recapeamento asfáltico da GO 215, que liga BR até Pontalina. E apresentando um projeto de lei de obrigatoriedade da presença de profissionais nas unidades de rede estadual de ensino para acompanhar os autistas, senhor presidente. É só. Obrigado, deputado. Para apresentação de matérias, o ilustre deputado ex-vice-governador desse estado, Lincoln Graziani, TJ. Senhor presidente, boa tarde. Queria cumprimentar a mesa na pessoa de Vossa Excelência, do ilustre e nobre e legítimo representante da Polícia Militar e das nossas forças de segurança, Coronel Adailton. Senhor presidente, eu venho aqui apresentar requerimentos devidamente formalizados. Eu queria dar destaque a alguns de forma muito sucinta. O primeiro deles é um que eu solicito, o requerimento número 16, solicito recapeamento da GO 302, 178 e da 206 nos municípios de divisa com o município de Lagoa Santa. Está uma situação bem complicada, o presidente da Goinfra, inclusive, andou lá recentemente e concorda comigo. Eu quero aproveitar na oportunidade de cumprimentar o governador, que indicou um cara técnico, é um cara preparado. O senhor me dá mais 30 segundos? Prometo que serei breve. Então eu queria aproveitar nesse momento e cumprimentá-lo. E ainda em tempo, senhor presidente, eu estou solicitando também um projeto, a transferência de um terreno da rua Fádua Fará Safade para o município de Professor Jamil, para a construção de um hospital. Muito importante esse requerimento. O 18º, eu queria uma atenção especial, senhor presidente. Hoje a gente solicita a vistoria emergencial à mineradora Serra Grande, a uma das barragens que tem lá. Mais um solicita uma barreira eletrônica no quilômetro 55 da GO 215, no perímetro urbano de Adealina, em frente ao Colégio Militar, e a instalação do campus da Unicerrado, na cidade de Caldas Novas, solicitando auxílio ao governador, à Secretaria de Educação, para que isso possa acontecer, vai ajudar demais a cidade de Caldas. Obrigado, presidente. Presidente. Obrigado, deputado Lincoln TJ. Para apresentação de matérias, deputado aparecidense Véter Martins. Depois do... Aparecidense com muito orgulho, aliás, como plagiando aqui o colega deputado Clécio Alves, que é o deputado de Goiânia, eu quero fazer uma referência muito especial, que eu sou o deputado de Aparecida. Aliás, tive o prazer e a honra de sair eleito dentro da minha cidade com 25 mil votos. Então, quero trabalhar muito para poder honrar esses votos e começo também apresentando aqui, senhor presidente e nobres colegas, apresento para a deliberação dessa casa projeto de lei e 3 requerimentos devidamente formalizados, sendo projeto de lei visando a criação do programa Censo de Pessoas com Transtorno de Espectro Autista, requerimento cumprimentando o senhor Valdir de Oliveira, delegado Valdir, pela posse como presidente do DETRAN estadual de Trânsito do Estado de Goiás, e o senhor José Frederico Lira Neto, pela posse como secretário de Ciência e Tecnologia. Aliás, fazer uma menção ao ex-deputado... Mais 30 segundos para você. Ao ex-deputado delegado Valdir, que sempre fez um grande trabalho como deputado, eu não tenho dúvida nenhuma que fará um excelente trabalho à frente do Departamento de Trânsito do Estado de Goiás. Era o que eu tinha, presidente. Muito obrigado.
Modo híbrido, para apresentação de matérias, deputado delegado Eduardo Prado. Boa tarde, senhor presidente. Estamos já chegando em plenário, já apresentando duas matérias. Uma concedendo aí a questão de prazo aí para as mães, para a questão de teletrabalho, as mães após o período de licença maternidade, e também um projeto de lei do mesmo teor em relação ao Dia da Mulher, em relação à questão de igualdade de subsídios para as mulheres no Estado que exercem as mesmas profissões dos homens aí. Grande abraço, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado. Para a apresentação de matérias, deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, tenho a honra de apresentar a matéria de Vossa Excelência. É um requerimento que visa, após a anuência dos pares, requerer o envio de expediente ao senhor comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, solicitando especial empenho no sentido de reforçar a segurança da região da Praça Joaquim Lúcio, setor Campinas, na nossa capital. Senhor presidente, além disso, devolver matérias deliberadas e aprovadas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e solicitar de Vossa Excelência, no momento oportuno, consultar o plenário para a inclusão na pauta da ordem do dia. Apenas, senhor presidente. Perfeitamente, Coronel Adailton. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Primeiro orador inscrito, deputado Mauro Rubem. Não, amanhã eu coloco. O senhor pode apresentar aqui a mesa, deputado Gugu. Pela ordem, deputado Wagner Neto. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero que no momento oportuno você coloque aqui a apreciação do plenário, a solicitação da comissão mista. Temos 4 projetos hoje a ser votados da governadoria e temos projetos do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e do município a ser apreciado lá também. Muito obrigado, presidente. Perfeitamente, faremos isso. Com a palavra, deputado Mauro Rubem. Senhor presidente, boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, trabalhadores dessa casa. E quero aqui hoje fazer um pronunciamento rápido, senhor presidente, mas eu não posso deixar de destacar o quanto que nós estamos vendo um outro momento nesse país, deputado Clécio. Esse país hoje tem um governo que preocupa com a sociedade, que está procurando desarmar, inclusive, diversas bombas que foram deixadas para que o país não fluísse. E entre elas, nós estamos vendo toda aí uma queda de braço que envolve o preço dos combustíveis, né? Que já chegou a R$10 o litro de gasolina e de forma artificial e eleitoreira foram criadas ali as condições de rebaixar para poder criar um ambiente eleitoral. Né? Mas agora precisa acertar as contas. Né? Agora precisamos poder resolver isso. E é necessário que o país como um todo, né, discuta essa questão. E aí, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós estamos aqui para dizer com muita tranquilidade, né, o governo do presidente Lula, né, que tem como objetivo reconstruir esse país, ele está tratando de um assunto que é extremamente importante, que é a reorganização da nossa política de combustíveis no país, seja na produção, seja no refino, seja na discussão fundamental que nós precisamos tratar, que foi o atrelamento dos preços internos à paridade internacional. Então, esses preços jogaram o Brasil numa situação extremamente grave, ao ponto de explodir a inflação, e nós temos hoje um país que está, literalmente um país que está hoje procurando se refazer, né, para poder constituir aí um funcionamento adequado. Além disso, senhoras e senhores, nós temos aqui o orgulho de ver que diversas instituições e espaço de discussão da sociedade, e aqui hoje mesmo, né, tem matérias do governo para poder tratar das questões daquelas famílias vulneráveis, a volta, né, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar é fundamental para discutir um problema nesse país, um país tão rico, um país de grande produção de alimentos. Bem verdade que muitos alimentos produzidos, eles não ficam aqui, a grande maioria do que é produzido para as grandes corporações agrícolas, né? Mas o fato é
que nós estamos voltando a dar voz e vez para a sociedade, para discutir uma política de segurança alimentar, para garantir que toda a população e todo brasileiro e brasileira possa fazer o que o presidente Lula faz, pelo menos ter 3 refeições ao dia. Então essas são medidas que nós estamos vendo já acontecer em pouco tempo, pouco mais de 1 mês, 2 meses agora, 1 mês e 2 meses praticamente, nós estamos vendo as mudanças de rumo que esse país está colocando. E aí, senhoras e senhores, enquanto líder do PT nessa casa, quero aqui de muita tranquilidade, né, dizer que nós vamos criar todas as condições para que o estado de Goiás, bem como o resto do país, tenha de fato o desenvolvimento que todos nós queremos. Porque nós vimos aqui a redução de investimentos do governo federal nesses últimos 4 anos, nós vimos a paralisação e hoje, inclusive, a nossa companheira Bia, nossa deputada, né, lidera uma comitiva aqui de deputados para discutir, inclusive, duplicações de BRs nesse estado, ou seja, reafirmar, né, e voltar um projeto de desenvolvimento e de crescimento do nosso estado. Então nós estamos assim criando possibilidades, não é? O próprio lançamento recentemente do programa Minha Casa Minha Vida, deputado Clécio, o senhor que sabe muito bem dessa demanda fundamental para a sociedade, eu sou defensor de direitos humanos, qualquer bicho, uma formiga, uma abelha, né, qualquer morcego tem a sua casa, mas o ser humano, que é o ser capaz, que vai até na Lua e vai em todos os lugares, não consegue ter uma moradia. Mas agora, retornando um projeto que o presidente Lula lança, com certeza, nós vamos criar outro ambiente nesse país, né? Então, quero aqui, senhor presidente, dizer que essa semana é extremamente produtiva, né? E vamos, com certeza, pautar assuntos de interesse da sociedade goiana, não é? E, desse jeito, fazer as mudanças necessárias. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Para o pequeno expediente, deputada doutora Zeli Fritz. Boa tarde a todos. Cumprimento o nosso querido presidente Bruno Peixoto, líder da bancada, os parlamentares, os deputados do meu partido. Numa fala minha aqui, eu coloquei que a realidade de onde eu venho é completamente diferente da realidade dos municípios e da região de cada deputado que aqui está. O nosso entorno, graças a Deus, politicamente amadureceu e nós temos aqui 5 representantes. E nós ganhamos do nosso governo Ronaldo Caiado 2 grandes presentes. A nomeação do Wilder Cambão como líder do governo. E nós tivemos também a posse ontem da nova secretária Maria Carolina, filha de um médico doutor, Charles, de Brasília. Dificilmente alguém não conhece este ex-deputado médico em Brasília. O nosso entorno é o município que mais cresceu neste país, em população. Eu sempre digo, cresceu e desenvolveu pouco. Portanto, nós precisamos de uma atenção muito especial. E agora, com este presente da secretária Maria Carolina, com certeza
Eu não duvido da escolha do nosso governador para essa secretaria do entorno. Vai ser muito importante. E eu espero que ela conviva dioturnamente na nossa comunidade. Mas sai no jornal, titular da Secretaria do Entorno vai despachar de Brasília. Será que não seria melhor, pastor, que ela morasse numa cidade para sentir de perto os problemas que cada cidade do entorno tem? Formosa, Águas Lindas, Novo Gama. Eu convido a Maria Carolina para que venha morar no Valparaíso. É muito melhor do que morar em Brasília e despachar de Brasília. Convido também a nova secretária para que venha visitar aqui na Assembleia, fazer uma reunião com os deputados do entorno e discutirmos as demandas. Ontem foi a posse, faltaram alguns prefeitos do entorno e a minha falta também se deu por motivos particulares. Eu quero reafirmar na minha fala que a relação a minha relação com o governador e com o prefeito do meu município, presidente da AMAB, que representa os municípios do entorno, é uma relação de lealdade. Eu parabenizo a escolha do governador em um critério técnico e aproveito homenagear, ou pelo menos passar para o dia 8, amanhã, Dia Internacional das Mulheres, que para mim não é um dia de glória, é um dia de luta. É um dia chamado para unir mulheres para fortalecer essa luta, consciente por uma vida digna para toda a criação, por uma sociedade mais humana, com menos violência, uma sociedade mais justa. Por isso, não digo apenas parabéns para elas, mas digo parabéns pelas conquistas e desejo muita força para continuarmos a luta. Muito obrigada. Um bom dia. Obrigado, deputada Zeli. Para o pequeno expediente, o deputado Wagner Neto. Senhor presidente, deputado em exercício Caio Salim, caros nobres colegas, deputados e deputadas, venho a essa tribuna hoje, presidente, para dizer da importância de 4 projetos que chegaram aqui à Assembleia Legislativa hoje a ser apreciado na comissão mista, que são projetos de inclusões sociais, projetos que vão aí dar um amparo às famílias mais vulneráveis no nosso estado de Goiás. Completamente satisfeito com todos os programas já existentes no estado de Goiás, mas entendendo que ainda temos que avançar muito mais com a sensibilidade do governador Ronaldo Caiado e principalmente também da primeira-dama Gracinha Caiado. Hoje chega 4 projetos aqui a essa casa, um valorizando ali o idoso entre os 60 e 65 anos, um momento que muitos deles ainda não se aposentaram, um momento que muitos deles ainda estão ali naquele momento de dificuldade em conseguir um trabalho. O estado de Goiás vai amparar aí com auxílio mensal para poder minimizar aí os danos, os prejuízos por essa pessoa que não está trabalhando. Da mesma forma, a mulher, quando agredida, ela vai estar aí sendo amparada também pelo governo do estado, observando sim que essa agressão é algo que só ela mesma pode testemunhar o quanto deve ser difícil, isso por um familiar ou também através de um cônjuge.
Da mesma forma, outros projetos aí, né, as crianças em vulnerabilidades, extrema vulnerabilidade social. Então eu vejo que o Estado de Goiás está avançando muito no que tange políticas públicas de inclusões sociais, de transferência de renda. Mas mais do que isso, o gesto da primeira-dama do Estado de Goiás em vir aqui de forma presencial, entregar esses projetos, pedir que a gente possa olhá-los com muita atenção, eu vejo que é uma valorização de nós, deputados estaduais, que fomos eleitos, reeleitos, e estamos aqui para representar de uma forma significativa a população goiana. Então, quando a primeira-dama vem aqui e faz um gesto desse, ela demonstra um enorme respeito a cada um dos 41 parlamentares que se fazem presente na 20ª legislatura. E tudo isso, com toda certeza, nos engrandece diante de um governo que realmente valoriza o parlamento goiano, valoriza os deputados estaduais, né, com esse gesto de poder estar aqui presente sempre que necessário, trazendo projetos que vai impactar de uma forma significativa na vida dos goianos. Então, presidente, eu só queria agradecer aí o gesto da primeira-dama Gracinha Caiado, agradecer o governador Ronaldo Caiado por estar conduzindo tão bem o nosso estado de Goiás e acredito que dias melhores virão para principalmente as famílias mais vulneráveis do nosso estado, aqueles que mais precisam da mão do governo. Parabéns, primeira-dama, parabéns, governador Ronaldo Caiado. Para o pequeno expediente, deputado Gugu Nader. Senhor presidente, Cário Salim, senhoras deputadas, senhores deputados, o que me traz hoje aqui, senhor presidente, principalmente quem defende a causa animal, Cário Salim, meu presidente, em Pameri, em várias prefeituras, estão querendo usar um método, deputados, que infelizmente está trazendo muito prejuízo à saúde dos animais. Ao invés de fazer a castração de cães e gatos através do modo tradicional, que é a castração por cirurgia, na cidade de Pameri, e se tiver algum deputado aqui que representa a cidade de Pameri, me desculpa, está usando um método de hormônio, sendo um anólogo sintético da progesterona. Ou seja, estão dando hormônios para os cães e gatos, para que eles não entram no cio. E isso está trazendo animais com deformação. E eu quero aqui, senhor presidente Cairo, a sua atenção, porque amanhã estarei apresentando um projeto, inclusive que tramita na Câmara dos Deputados, mas nós, presidente, vamos ser mais rápidos que os deputados, Fred. Vamos amanhã apresentar um projeto de lei proibindo a medicação por parte do poder público, principalmente hormônios para o anticio. E eu quero que a Assembleia, deputado Cário Salim, faça a transmissão com urgência, para que as prefeituras não usem este método de hormônio anticio nos animais que está trazendo prejudicial à sua saúde, e sim por via castração. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, já falei com a CRMV e eles vão estar aqui amanhã junto na apresentação. Covardia contra os animais, ao invés do prefeito fazer a castração por via de cirurgia, que é adequado, estão dando hormônios para os animais para que não entrem no cio. Isso, infelizmente, é atacando a vida dos animais. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Clécio Alves para o pequeno expediente. Senhores deputados, deputadas, senhoras da imprensa, fazendo uso dessa tribuna mais uma vez para fazer aqui uma
pontuação e uma pequena reflexão que eu entendo que é importante. Virei político num sonho de menino, de criança, sem nunca ter sido assessor de político, sem nunca ter sido presidente de associação de morador, nunca fui gerente de empresa, nunca fui coisa nenhuma. E botei no meu coração que um dia eu queria ser vereador de Goiânia. E muitos riram de mim. Muitos. Tinha um amigo meu que era repórter, eu fui falar com ele, ele disse que era uma piada, que eu era um candidato de 50 votos. E para surpresa dele, eu só não ganhei na primeira eleição porque eu não soube escolher nem o partido, senão eu tinha ganhado, era na primeira eleição. Tive 1.643 votos, andando eu, a minha mulher e meus menininhos, o Luan era pequenininho, o Dan e a Marcela batendo na porta da casa dos outros. E nunca tinha feito política. E na segunda tentativa eu me elegi vereador de Goiânia, com 3.897 votos. 4 anos depois fui reeleito com 6.987 e por aí vai. E esse que nunca as pessoas achavam que seria vereador, foi vereador 6 mandatos, sempre um dos mais votados. Já fui presidente do Poder Legislativo de Goiânia, uma gestão desafiadora e que pude devolver milhões de reais ao cofre público, ao prefeito Paulo Garcia. Já fui também prefeito de Goiânia por 15 dias, mas fui. Nos 15 dias que eu fui prefeito de Goiânia, eu peguei o gabinete do prefeito e peguei uma Kombi minha que eu tinha, 98, ela foi o carro do prefeito, dispensei o carro do prefeito, dispensei os de segurança do prefeito, dispensei motorista do prefeito, dispensei cerimonial do prefeito, dispensei o gabinete do prefeito e fui para a rua, deputado. Em 15 dias, nós fizemos coisa que até é de se duvidar. E hoje, eu estou aqui, aquele que nunca foi nada em política e nunca participou de nada da política, hoje estou aqui deputado estadual, com a votação fora do comum, sem esquema, sem grupo político, com trabalho. Esse deputado vai ser diferenciado, Gomide. É o deputado de Goiânia mesmo, é eu, sou eu. E não vai demorar, vocês vão ver eu lá naquele gabinete do Paço, lá no 5º andar, serei prefeito de Goiânia. Não vai demorar. Pode escrever o que eu estou falando. O mesmo que falava que ia ser vereador, e muitos riam, e já fui prefeito por 15 dias, você já foi prefeito de mandato. Eu fui por 15 dias, mas fui. Eu vou ser prefeito de Goiânia. A hora que o Rogério não puder ser. Porque ele não puder ser, eu sou candidato. E vou ser prefeito. Comprei um ônibus lá em Salvador. Está chegando. Um ônibus urbano. Que será o gabinete do deputado Clécio Alves em Goiânia. Igual foi o gabinete de prefeito 15 dias, era a minha Kombi, era eu que dirigi. O ônibus também vai ser eu que vou dirigir. Deputado que vai para os bairros de Goiânia ouvir o povo, vereador Mauro Rubio. Isso é o que eu sei fazer e gosto de fazer. Chego e sou bom de voto. Sou bom de voto. Está aqui. Sou o cara bom de voto. É só olhar a minha história. E aí, essa casa vai se lembrar de mim como o único deputado na história desse poder que foi um deputado realmente de Goiânia. Inteiro, de corpo, alma e coração. O ônibus na rua, nos bairros, ouvindo o povo, que o povo gosta de mim, eu gosto do povo. Meu gabinete funciona do lado da minha casa desde o dia 15 de janeiro de 2001. Nós estamos em 2023, está lá, nunca fechou, atendendo o povo. Toda eleição sou o mais votado. Quando abre as urnas, brota voto, e o povo fica achando, como que pode? Como que pode? É porque eu como um saco de sal com o povo antes da eleição, né? Então, só para deixar mais uma vez claro, me sinto realizado. Eu, Clécio Alves, deputado de Goiânia, em poucos dias, Goiânia vai saber notícia minha em tudo que é ponta de Goiânia que tiver, e sabendo o que, que o povo quer e levando o que, que o povo precisa. Só para deixar esse recadinho aqui. Muito obrigado, deputado Clécio. Para o pequeno expediente, deputado de Trindade, Cristiano Galindo.
Nome sugestivo, né, deputado Renato? Não que ele seja lindo, mas ele é o Galindo. Boa tarde a todos os pares, a todos os presentes, à imprensa. Salim, você falou com propriedade aí o sobrenome, parabéns, obrigado pela condução dessa casa hoje. Venho aqui hoje passar uma mensagem, na verdade, na matéria da educação, onde que ainda algumas escolas são construídas com estrutura de placa. E na cidade de Trindade temos 7 escolas, sendo 3 totalmente com muro de placas. Visitei cada uma, conversei com os diretores, apresentei isso também à nossa secretária Fátima e ela prontamente nos atendeu, levando aí esse requerimento para parte da educação, a Dagismar de Oliveira, Esmeraldo Monteiro, que são escolas totalmente de placa, e também a Eurito Santana, que é próxima até da minha residência, lá no Conjunto Sol Dourado. Quero falar que, através de um programa do governo também, para ter onde morar, casas serão construídas para o povo trindadense, a custo zero. Então, agradecer ao nosso governador Ronaldo Caiado, que está sempre sensível a essas matérias. Prova disso hoje é a nossa primeira-dama Gracinha aqui presente na Assembleia, trazendo matérias de cunho que vão ajudar a população. Também agradecer ao Pedro Salles, que tem que estar sempre presente e nos ajudando, levando muitas coisas, muitos benefícios para a nossa população. E das outras 4 escolas, pode ter certeza que nós vamos lutar e levar essas melhorias o mais breve possível, porque os nossos alunos merecem. Eu tenho certeza que a educação de Trindade passará por uma revolução. Já tem acontecido isso na parte municipal. O prefeito Marden, hoje fazendo reconstrução de 3 escolas, sendo que todas as escolas estarão de alto padrão. E isso vem transformando a educação, não só de Trindade, mas de todos os municípios goianos. E nossa educação vai, sim, melhorar. E tenho certeza que Goiás será o primeiro lugar aí nacional, desde que não haja nenhuma trapaça, mas que Goiás seja aí o primeiro estado na parte da educação, porque o nosso governador é sensível a essa pasta. Quero agradecer aqui ao nosso prefeito, Marden Júnior, que tem feito um trabalho excelente na cidade de Trindade, levando as demandas, ao Pedro Salles e também ao nosso Lucas, que é o secretário, presidente da Goinfra, que tem atendido e tem certeza que Trindade terá festas bonitas e, com o apoio do governo, terá cada vez mais uma evolução na nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Mudou, presidente. Por ordem de inscrição, 5 minutos sem direito à parte, deputado Fred Rodrigues. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde aos meus colegas. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando, aqui presencialmente e pela TV Alego. Presidente, eu vou ser bem sucinto aqui. Acredito que nem vou utilizar os 5 minutos completos, mas eu queria realmente agradecer todo o apoio e toda a aceitação que nós tivemos no nosso projeto. Foi, inclusive, meu primeiro projeto apresentado aqui, e é um assunto sério, um projeto que proíbe procedimentos de mudança de sexo em crianças e adolescentes. E por mais que a aceitação tenha sido muito boa, tanto da sociedade quanto de, inclusive, nós tivemos elogios de ex-secretário de saúde, ex-candidatos a prefeito, mas provavelmente o comentário que eu mais escutei nesse fim de semana foi: peraí, precisa de um projeto para isso? E sim, realmente nós precisamos de um projeto para evitar que crianças e adolescentes sejam submetidos a procedimentos de mudança de sexo. É o quão está avançada essa pauta na nossa sociedade. E eu estou falando de Goiás, obviamente. Então, queria fazer aqui um clamor aos meus colegas para que analisem esse projeto com muito cuidado. Inclusive, ele já está na CCJ, já está sendo relatado. Olhem ele com bastante carinho. Pensem nos filhos de vocês. Pensem em vocês mesmos. Às vezes ali 20, 21 anos. E hoje a gente olha para trás e pensa que com 20 e 21 anos nós fizemos tantas coisas que nos arrependemos. Imagine se uma criança ou um adolescente tenha noção, tenha a mínima condição de tomar uma decisão que vai decidir e que vai mudar os rumos da vida dela para sempre. Eu acredito que não.
Olhem para os seus filhos pequenos. Uma criança que um dia pensa de um jeito e no outro dia já pensa de outro. E essas crianças estão sendo, sim, submetidos a procedimentos que eventualmente vão culminar na mudança de sexo. Não acho isso correto. E claro, hoje em dia o tanto que o debate está raso e as pessoas preferem se apegar às rótulas, vamos taxar de homofóbicos, vamos taxar de intolerantes. Mas esse projeto que eu apresentei, ele é muito específico em falar que qualquer um acima de 18 anos não será atingido, não será impedido de viver sua vida como bem queira, como bem entenda. Inclusive, me coloco à disposição para ajudar, fazer campanha de conscientização, desde que tenha acima de 18 anos. Uma criança e um adolescente não estão capacitados para isso, e eu nem preciso aqui apelar aos deputados que fazem da defesa da bandeira da família e dos valores. Eu acho que isso cabe no coração de todo deputado. Não precisa ter uma pauta para saber que é errado expor uma criança a isso. Então, espero bastante contar com a compreensão de vocês, contar com a ajuda de vocês. É um projeto importante, é um projeto que a sociedade ficou chocada de ter sido apresentado. E, obviamente, não aprová-lo, não falo que é um projeto meu, mas seria talvez um desgaste muito grande para nós aqui dessa casa. Longe de mim querer interferir no voto de vocês, mas gostaria sim de interferir na consciência de vocês e pedir que refletissem a respeito disso. Se crianças e adolescentes estão realmente preparados para serem expostos a procedimentos de mudança de sexo, principalmente com estudos tão parcos, que ainda não foram analisados quais serão as consequências completas para o restante da vida de quem decide a submeter esse tipo de procedimento. Imagine uma criança, imagine um adolescente. Então, presidente, obrigado pelo espaço, obrigado meus colegas pela atenção. Por ordem de inscrição, 5 minutos sem direito à parte, deputado Carlos Cabral. É importante. Depois nós vamos te procurar. Gomide também. Alô, tchau. Não dá nada, não. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas Vívias, Eli, que nos honram. Senhor presidente, eu tenho aqui nessa casa apresentado vários projetos aqui em defesa do direito das mulheres. E por ocasião dessa data em que a gente comemora e celebra o Dia Internacional da Mulher, hoje eu tive a oportunidade de representar uma matéria que eu já tinha apresentado na Assembleia na legislatura anterior e que não chegou a se consolidar em autógrafo de lei. Então, reapresentei hoje, com muita alegria, o projeto de lei, a Lei Mãe Solo, deputada Vivian. O que a gente quer com esse projeto de lei? Nós queremos instituir uma série de benefícios legais, esculpidos em lei, para priorizar as mães solos nas políticas afirmativas e políticas sociais de todo o governo do Estado de Goiás. Ainda hoje eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto com a dona Gracinha, e ela mesma já me confidenciou que a maior parte dos projetos, a grande maioria dos projetos que são executados aqui, são de fato mulheres que são as grandes titulares dos direitos. Isso é muito interessante. Hoje, se a gente for observar que os inscritos no cadastro único, a pessoa responsável pela unidade familiar, sendo uma mulher, representa 79,7% das famílias. E predominam as mulheres de cor parda ou preta, 74%, e com idade entre 25 e 34 anos. Hoje, programas que estão no cadastro único, a mais de 677 mil domicílios aqui no nosso estado. E o que a gente quer com essa lei é instituir uma série de outras garantias que vão ser ainda auxiliares nos programas que o governo já empreende aqui no estado de Goiás, deputado Gugu Nader. Como, por exemplo, tornar de fato que a mãe solo ela seja prioridade nas listas de cadastro dos programas sociais, que a gente possa desburocratizar o processo de inscrição de mãe solo nos programas sociais, mas também que a gente possa garantir prioridade de vagas em creches e escolas em todo o estado para mãe solo,
que ela possa escolher ali perto da casa dela a oportunidade de levar o filho dela. Até porque a situação da mãe solo, ela já é muito mais desafiadora do que aquela que tem um companheiro dentro de casa. Pela questão financeira, pelo risco financeiro que isso representa, por, na maioria das vezes, ter um provedor a menos dentro do lar, então nós já estamos falando de uma dificuldade financeira. O que a gente quer é evitar que as mães solo, que hoje 40% delas são desempregadas, segundo dados do PNAD, tenham dificuldade de acessar os programas. Outra ação que a gente quer tornar também como prioritária para o atendimento da mãe solo é a regularização habitacional ou programa habitacional empreendido aqui no nosso Estado, seja pelo governo do Estado, pelos municípios. Então, enfim, a gente quer consolidar toda uma política de atendimento e de tirar essa dificuldade, tornar mais fácil a vida da mãe solo. Eu representei essa matéria aqui hoje, acho que ela é de extrema importância, deputada Zeli, e a gente sabe, a senhora sabe quantas mães solo nós vemos sofrendo, tendo a dificuldade para ter que trabalhar quando tem emprego, eu já disse, 40% estão desempregadas, a dificuldade de trabalhar, de manter uma casa e ainda ser mãe. E ser mãe sem um outro provedor do lado, sem, às vezes, muitas vezes, um companheiro, ou sem, às vezes, deputado Clécio, um próprio teto para ela cuidar do seu filho, tendo que morar de aluguel ou morar de favor. Então, nada mais justo que a mãe solo, que já sofre, deputado Galindo, ela tem essa prioridade nos programas. Reapresentei hoje essa matéria e, desde logo, eu quero pedir a todos os meus colegas aqui que sejam parceiros para que a gente possa votar e convencer, inclusive, o governo da importância dessa matéria para depois ser sancionada e virar lei. Parabéns a todas as mulheres guerreiras, batalhadoras, que enfrentam de cabeça erguida os desafios da vida, e aqui na Assembleia continuarei sendo um defensor do direito das mulheres e toda a matéria que eu puder apresentar para minimizar o tanto que é difícil ser mulher numa sociedade muitas vezes machista, misógina. Eu vou estar aqui lutando e representando o direito das mulheres. Muito obrigado, presidente. Após a fala do deputado Paulo César Martins, tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício, Coronel Adailton, para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, na presente sessão foram apresentados o projeto de lei número 106, que declara de utilidade pública a entidade que especifica a autoria do deputado Lineu Olímpio. Projeto de lei número 92, que declara de utilidade pública a entidade que especifica da autor deputado Amaury Ribeiro. Projeto de lei complementar número 002, de autoria do deputado George Moraes. Projeto de lei número 93, da autoria do deputado delegado Eduardo Prado, concede título de cidadania que especifica ao senhor Ciro Terra Pérez. Projeto de lei do deputado Fred Rodrigues, é o projeto número 94, que dispõe sobre a criação do serviço voluntário de capelania parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e dá outras providências. Projeto de lei número 95, de autoria do deputado Mauro Rubem, dispõe sobre a reversão de todo e qualquer valor econômico auferido em decorrência de exploração de trabalho em condições análogas às de escravo. Projeto de lei número 96, autoria do deputado Coronel Adailton, dispõe sobre o reconhecimento do Empadão de Goiás como patrimônio cultural e imaterial do povo goiano. Projeto de lei do deputado Virmondes Cruvinel, projeto 97, institui a política pública estadual de valorização do direito da defesa do particular em processo administrativo perante a administração pública do Estado de Goiás e dá outras providências. Projeto de lei número 98, deputado Virmondes Cruvinel, institui a política pública estadual de combate ao superendividamento e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Véter Martins, é o projeto número 99, dispõe sobre a obrigatoriedade de substituição das sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores de início ou término das aulas, de provas e de período de recreio nos estabelecimentos de ensino da rede estadual e dá outras providências. Projeto de lei número 100, autoria do deputado Véter, dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural goiano,
É o bordado em roupas de algodão rústico, realizado pela cabocla Milena Curado. Fica reconhecido como patrimônio cultural. Projeto de lei número 101 dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural goiano. Trata-se da produção de pingas saborizadas a partir das frutas do Cerrado. É a autoria do deputado Véter Martins. Projeto de lei número 102, autoria do deputado Lineu Olímpio, altera a lei 18.052 de 24 de junho de 2013. Dispõe sobre a criação de delegacias especializadas da mulher nas áreas de jurisdição das delegacias regionais. Ele solicita a delegacia da mulher na cidade de Jaraguá. Projeto de lei número 103, de autoria da Assembleia, da deputada estadual Vivian Naves, institui a política estadual de proteção ao direito da pessoa com fibromialgia. Projeto de lei número 104, deputado Lucas do Vale, altera a lei 13.998, de 13 de dezembro de 2001 e dá outras providências. Projeto de lei número 105, deputado Lucas do Vale, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Shekinah, inscrito no CNPJ específico na cidade de Goiás. Proposta de emenda constitucional altera o artigo 16 da Constituição Estadual. Autoria do deputado Paulo César Martins e outros. Senhor presidente, senhor primeiro secretário Coronel Adailton, somente esse? Apenas essas matérias, senhor presidente. Está em votação, senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Questão de ordem? Questão de ordem, presidente da Comissão Mista, ICCJ, deputado Wagner Camargo Neto. Presidente, falei agora com o presidente do meu partido, Denis Pereira, falou que já está sancionado lá a fusão entre o Solidariedade e o PROS. Só solicito à mesa que faça a alteração aí dos 4 deputados aí que compõem a bancada do PRTB, para que passe para a bancada do Solidariedade, com muita presteza aí também, seu primeiro secretário aí, Coronel Adailton, que também compõe conosco essa grande bancada. Deputado Wagner Camargo Neto, solicito o ofício enviando os nomes dos deputados, a filiação e também a indicação do líder da bancada, por gentileza. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, processo em fase de discussão e votação. Votação secreta, veto. Processo número 2023-000036, da Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente autógrafo de lei 672, de 15 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o cadastro técnico estadual de atividades e instrumento de defesa ambiental. Autor o deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, senhor... É porque o nosso diretor parlamentar estava aqui, meu querido amigo, primeiro secretário Coronel Adailton. Está acostumado a falar, senhor presidente. Verdade, eu tenho... Não, o deputado Antônio Gomide está ali prestigiando Anápolis. Eu quero pedir aos nobres pares, deputados, deputadas, este veto foi ainda apresentado na legislatura passada, uma emenda de nossa autoria enquanto líder do governo por solicitação da secretária Andréia Vulcanes. Conversei com o nosso governador e solicito aqui o deputado líder do governo, Wilde Cambão, para que possamos juntos derrubarmos o veto. Se trata sobre o cadastro técnico estadual de atividades e instrumentos de defesa ambiental. Todos nós sabemos que existem empresas que prestam serviço na área ambiental e que são empresas que não trabalham dentro da legalidade. E com este cadastro,
nós e toda a sociedade terá acesso a esse cadastro para saber se a empresa, ora, presta serviço junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, possuem os documentos necessários. Então, gostaria aqui de pedir a todos, por gentileza, que votem sim pela derrubada do veto. Deputado Wilde Cambão, nosso líder do governo, gostaria que orientasse a nossa bancada do governo, e gostaria de pedir à oposição para que vote... corrigindo, desculpa. Que vote não. Não pela derrubada do veto. Já orientei tanto pela manutenção do veto. Então, hoje, peço a todos que votem não pela derrubada do veto. Repito, conversei com o nosso governador Ronaldo Caiado, com a nossa secretária Andréa Vulcanes do Meio Ambiente, e é um projeto que vai mostrar a toda a sociedade o cadastro das empresas que prestam serviço na área ambiental, dando maior tranquilidade e celeridade. Presidente, estou achando que agora eu vou pedir o voto não só como líder do governo, mas da oposição também, porque depois dessa explicação toda do presidente, a oposição vai acompanhar. Mas eu quero só reforçar a fala do presidente. Esse veto, a derrubada dele é importante para que a gente possa ter esse cadastro. Então, a orientação do líder de governo, votar não. Solicito ao diretor parlamentar, deputado Álvaro Guimarães, que possa liberar o plenário, liberar o painel eletrônico. Mais uma vez, peço a todos, por gentileza, que votem não. Presidente, uma questão de ordem enquanto realiza a votação. Presidente, posso usar a palavra em questão de ordem, rapidamente? Questão de ordem, deputado Coronel Adailton. Orientação, reforçando a orientação à bancada do Solidariedade, que o senhor já o fez, para votarmos não, acompanhar nosso presidente nisso aí. E lembrar que o deputado Antônio Gomide está muito feliz hoje, deputado Gugurnato. O senhor pode olhar que a expressão de felicidade fez uma reunião muito profícua ontem com o prefeito Roberto Naves. Felicidade está explícita, meu deputado. A coisa está caminhando muito bem na nossa querida Manchester Goiana. Pela ordem, presidente. Questão de ordem. Deputado Anderson Presidente, pela Teodoro. ordem. Questão de ordem, deputado Anderson Teodoro. Presidente, eu não estou conseguindo votar no painel. Deputado, seu voto está registrado. Eu queria relatar meu voto ao contrário. Voto não, né, deputado? Contrário. Voto não, tá? Já foi registrado no painel. Não, mas já foram 27 votos. 28. Deputado Hamilton Filho, deputado Charles Bento, deputado Lucas Calil, Lucas do Vale. Deputado Virmondes, vote não. Deputado Virmondes, por gentileza. Tem 31 votantes. Solicito que verifique
a falha no painel, por gentileza, que não está aparecendo o número de votantes. Sim, 31 votos não, 1 voto sim, está derrubado o veto e agradeço a todos pela gentileza. Veto processo 2022-010-300, Governadoria. Veto integralmente autógrafo de lei número 259 de abril de 22, que dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica estadualizar a rodovia municipal anel viário que interliga as rodovias BR-070 e GA156, município de Itaberaí, autor deputado Wagner Neto. Senhor presidente, estou tão acostumado com a função de líder que toda hora solicito questão de presidente, deputado Antônio. Líder Wilde Cambão, por gentileza, solicito a todos que votem sim pela manutenção do veto. Juntamente com o deputado Wagner Camargo Neto, conversamos com o nosso governador, conversamos com o secretário de governo, com os deputados e nós vamos fazer um trabalho de convênio com os municípios. Independentemente de ser base ou oposição, já estamos trabalhando isso junto ao governador, junto à Goinfra e ao secretário Pedro Salles, para que tenhamos projeto de convênio com os municípios. Então, peço a todos, por gentileza, independente base ou oposição, que vote sim pela manutenção do veto. Deputado, líder do governo, gostaria de orientar a base? O Bruno quer que eu trabalhe, né, Maurício? Você viu. Ele orienta, depois quer que ele oriente também. Então, vamos dar com o presidente, não é? Bataclida, então, assim, bancada, a base do governo, sim. Solicito, mais uma vez, por gentileza, que votem sim e peço a liberação do painel. Como é que ele ficou sabendo? Solicito a liberação do painel. Solicito a liberação do painel, por gentileza. 24 votos sim, 1 voto não. Está mantido o veto. Veto processo 2022-01-08-36, Governadoria. Veto integralmente autógrafo de lei número 530, de novembro de 22, que dispõe sobre a estadualização da rodovia municipal que especifica. Autor, deputado Álvaro Guimarães. Repito, conversamos com o nosso governador Ronaldo Caiado. Nós, através da Goinfra e também da Secretaria de Infraestrutura, vamos fazer convênios em relação aos municípios. Peço, por gentileza, que votem sim pela manutenção do veto. Votando sim. Solicito a orientação do líder do governo. Bruno, eu recebi uma sugestão ali, diz que como você não esqueceu, diz que é para fazer uma mudança aí, eu sentar aí na mesa, eu sou seu líder. Não, mas eu, como eu sou seu irmão, e eu não dou conta de sentar nessa cadeira, e eu quero que o senhor fique nela, mas assuma também a função de líder. É sim, presidente. Orientação de bancada, sim. Mas o presidente é porque nós estamos unidos, é meu irmão, então ele quer me ajudar para que eu possa ter uma experiência maior, rápida aqui como líder, né, presidente? Obrigado pela sua ajuda. Verdade, querido amigo, meu irmão Wilde Cambão. Solicito
a liberação do painel. Mais uma vez, peço que votem sim, por gentileza, pela manutenção do veto. Senhor presidente, é só para fazer um registro ao líder Cambão. Deputado Cambão, é porque realmente aqui, inclusive, nós ajudamos na secretaria e o presidente falou, senhor presidente, eu pensei que era o deputado Alves, que é o nosso presidente de honra, né? Mas estamos sempre por ele. Álvaro, vem cá, eu posso? Álvaro. Sim ou não, Álvaro? Me ajuda. Álvaro, eu quero que você me ajude. É sim ou não, Álvaro? É sim. Sim. Aí. Está... Por gentileza, a liberação do painel. De novo? 22 votos sim, 2 votos não. Está mantido o veto. Próximo projeto. Questão de ordem, presidente. Eu só queria... Se o senhor vai me conceder a questão de ordem, não, presidente. Questão de ordem. Eu só quero aqui, em meu nome, da deputada Zeli, agradecer a presença do prefeito, vai ser deputado federal, com certeza, que o futuro ele espera isso. Prefeito de Valparaíso, Pablo Mossoró. Obrigado pela visita, irmão. Faz um grande trabalho no Valparaíso, um amigo, um irmão. Tenho certeza que o futuro a você será muito generoso na política e você ajudará muito ao entorno a desenvolver. Prefeito Pablo de Valparaíso. Seja bem-vindo, meu amigo, prefeito Pablo Mossoró, da nossa cidade de Valparaíso. Próximo projeto, deputado Virmontes Cruvinel, primeiro secretário. Processo em fase de discussão e votação única, votação nominal, decreto legislativo, maioria absoluta. Processo 2023-000-133, governador do estado de Goiás. Nomeação do Dr. Ricardo Baioc Carneiro para ocupar o cargo em comissão de conselheiro do Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos da AGR. Está em discussão. Está em votação. Se trata da indicação do advogado Ricardo Baioc Carneiro para ocupar o cargo em comissão de conselheiro do Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR. Foi sabatinado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovado na sabatina, está em plenário. Conheço o doutor Ricardo e muitos aqui também têm amizade para com ele. Peço a todos que, por gentileza, possam votar sim. Para a orientação da bancada, deputado Wilde Cambão. Um brilhante nome, né, presidente? Passou pela sabatina, a GR terá um grande conselheiro. Então vamos orientar a bancada ao voto sim. Liberação, por gentileza, do painel. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Cairo Salim. Registrar como presença honrosa aqui nos visitando hoje o prefeito de Turvelândia, Ciron Queiroz. Muito obrigado pela presença, senhor prefeito. Também parabenizar o doutor Ricardo Baioc pela indicação, passou pela sabatina, com certeza será um conselheiro da GR muito atuante. Parabéns. Parabéns, senhor, para nós. Que seja registrada em ata a presença do Ciron Queiroz, prefeito da cidade de Turvelândia. Muito obrigado pela consideração, deputado, amigo, Major Araújo, pelo voto sim. – 25 votos sim, está aprovada a indicação. Próximo projeto.
27 votos sim. Aprovado. Próximo projeto, por gentileza, deputado Virmontes. Senhor presidente, só para deixar registrado meu voto sim também, eu não vi constando no painel ali, por gentileza. Votação nominal, processo 2021-006-520. Deputado Paulo Trabalho, instruir do design de interiores e ambientes. Questão de ordem antes de colocar em apreciação, o deputado Werther Martins. Meu voto não apareceu no painel, voto sim na indicação. Que se registre em tempo o voto do deputado Werther Martins, voto sim. Meu também, presidente. Para a indicação do advogado Ricardo Baiocchi. De igual maneira, o deputado registra o voto do deputado Virmontes Cruvinel. Em discussão, para discutir, deputado Amaury Ribeiro. 5 minutos com direito à parte. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados e todos que nos assistem pela TV. Alego, eu tenho evitado discutir sobre a pauta do governo federal, mas vendo, deputado Isiquinã, tanta porcaria, tanta merda que esse governo do PT tem feito em nosso país, tanta asneira. Eu vi um vídeo hoje onde o presidente disse que quem ganha R$6.000 nesse país pode ser considerado rico. Paga-se R$2.500 de aluguel e sobra R$4.500. R$4.500 com R$2.500, para ele é R$6.000. Agora nós sabemos quem era o professor da Dilma. Sempre soubemos disso, né? E aí, deputado Mauro Rubens, o senhor disse aqui que o presidente Lula está tentando reconstruir esse país. Um país procurando se refazer. Deputado, quem destruiu esse país foi o chefe maior, Lula, que ficou no poder por quase 20 anos, que foi preso, o senhor se lembra? Investigado, condenado, preso, condenado em todas as instâncias. Os seus advogados, os melhores do país, não conseguiram absolvição em nenhum dos 26 processos. Quem o absolveu em uma jogada política vergonhosa foi o tribunal que deveria assinar embaixo a sua condenação. A maior fraude da eleição desse país não aconteceu nas urnas. O seu presidente, eu acredito que tenha ganhado nas urnas, porque se fez de vítima, se tornou vítima, quando foi solto e deixado a concorrer uma eleição. Virou vítima. E foi eleito, vergonhosamente, para quem quer um país diferente. Os seus ministros, na maioria, são bandidos, ladrões, foram presos por corrupção. Mas o que é isso? O seu chefe maior também foi preso? Alibaba e os 40 ladrões é pouco para comparar ao que o presidente Lula fez. 40 ladrões é muito pouco para integrar o seu ministério. É uma vergonha se dizer que ele está reconstruindo esse país. Quem destruiu, quem arrebentou com essa nação foi ele, com Petrolão, Mensalão, escândalos vergonhosos, foi delatado por todos os seus ministros e todos os condenados delataram que Lula era o chefe da quadrilha e sabia de todo o esquema. Ou alguém aqui é inocente de dizer que não sabia? Todos sabiam. Eu não sou bolsonarista e defensor de bolsonarista. Eu defendo uma nação que onde a maioria, pelo menos a maioria do povo de bem, queria se libertar desse quadrilheiro. O maior ladrão, o maior chefe de quadrilha, o maior mentor do esquema de corrupção que esse país já viu, que o mundo já viu,
é o cara que o senhor disse que está tentando reconstruir esse país. Um país que ele devastou. Quanto melhorou esse país no seu governo? A saúde melhorou, deputado? As pessoas deixaram de morrer na fila do INSS? A educação melhorou? Ele valorizou a educação desse país? Eu fui prefeito na era Lula. Nós, prefeitos, vivíamos mendigando em Brasília, porque eles colocavam toda a estrutura e o dinheiro no governo federal. Faziam graça com o chapéu dos prefeitos, e por isso nós, prefeitos, vivíamos mendigando em Brasília. Então dizer, deputado, que eles estão tentando reconstruir esse país é vergonhoso. E eu quero só fazer aqui uma ressalva, que foi preso, senhoras e senhores, um dos maiores líderes do MST, o movimento apoiado pelo PT, José Rainha, foi preso, bandido, e se Deus quiser vai apodrecer na cadeia, que é o lugar onde o Lula deveria estar e não ter saído até hoje. Está dado o recado. Inscrito para a discussão de matéria, deputado Mauro Rubem. Senhor presidente, eu até estranhei que o novo deputado que me antecedeu ficou calado muitos dias, eu não sei por quê. Não tem problema não, deputado. Aqui o seguinte, pode ter vergonha de quem se apoiou. Você apoiou um governo que foi genocida, acabou com esse país, não é? Mamou nas tetas que quando o governo federal botava dinheiro para os municípios e vem dizer aqui que não tinha. Ora, deputado, você tem que entender o que você defendeu para esse país. É isso, agora mesmo, amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. Você defende um projeto que agride e ataca as mulheres. Aliás, eu não deve ter vacinado, ou se não vacinou e escondeu também o certificado, igual o seu mito. E aí, vem falar asneira e bobagem aqui, né? Então, nobre deputado, nós não temos dúvida de que esse país, para ser assaltado, teve um golpe. E assim que esse golpe foi desfeito, mesmo com a roubalheira durante as eleições, que liberou dinheiro para tudo, que agora o seu governador está aí pedindo pinico para poder voltar o dinheiro que o seu mito tirou do povo dentro dos impostos que nós tivemos aqui do combustível. E aí você vem dizer essas bobagens aqui? Pelo amor de Deus, sabe? Nós precisamos, se eu tenho disposição do debate, qualquer que seja, né? E se quiser discutir moralidade, nós podemos entrar nesse assunto, porque aí nós podemos tratar, tem condições de tratar isso. Agora, repetir de maneira grotesca, né? Como é do seu caráter fazer, e querer convencer a sociedade de que esse país agora não está respirando diferente, e que esse país estava com as portas fechadas para o mundo todo, e que aqui mesmo nesse estado, estava aí, se o governo mantém o que era anteriormente, o estado de Goiás estava na insolvência. Então, senhoras e senhores, eu não tenho dúvida para debater aqui, não, né? Nós sabemos perfeitamente que poderíamos ter salvo esse país já em 2018. Aliás, quando tira a Dilma, caça o mandato de uma presidente legitimamente eleita e coloca ali um outro jogo, né? E impede de um governante ir às urnas. E a sociedade viu que foi uma ação política para impedir a participação de Lula nas eleições passadas. E aí, senhoras e senhores, eu tenho toda a disposição de discutir. Agora é muito caro, deputado, é muito caro 1 minuto aqui nessa tribuna, nesse palácio aqui, para falar bobagem.
para falar coisa que não se sustenta. É preciso ver qual é o seu conteúdo, para poder fazer honra ao que a sociedade brasileira tira da boca para poder pagar o que funciona aqui. E quanto custa um minuto aqui, presidente Bruno? Quero fazer um requerimento a Vossa Excelência. Quanto custa um minuto aqui? Quanto a gente paga de bobagem? Quanto custa para a sociedade que está sem comer, que está sem atendimento, que está nas condições ruins para ver asneira, bobagem xingatória aqui? Eu não sei se vai ser esse o nível aqui, presidente Bruno. Presidente Bruno, vai ser esse nível aqui. Vamos gastar, jogar dinheiro fora. Fora, ou nós vamos conversar do interesse da sociedade, e alguns que ficam aí arrotando de brabão e de grossão, mas lambe botas aí de qualquer um. Não, somos assim não. Nós queremos discutir, queremos tratar as alternativas, e nós vamos mostrar que esse Estado tem solução, não é? E tenho dúvida nenhuma que a sociedade já viu, já sentiu aliviada com apenas 2 meses de governo. Só 2 meses de governo já deu para mostrar claramente, né, que o inferno que o povo brasileiro estava submetido a um governo que você está aí rotando por todos os cantos de brabão para poder fazer da violência o convencimento político. Comigo não. Em discussão, encerrado. O momento é oportuno para encaminhar voto. Para encaminhamento de voto, por ordem de inscrição, pelo partido União Brasil, o deputado Amauri. Por ordem... Deputado Rubens Marques. Mauro Rubens, né? Mauro Rubens. Rotando de brabão. Deixa eu falar para o senhor. Você tem uma coisa que o senhor ainda não viu, é eu brabo. Não queira ver. E eu não estou aqui argumentando absurdos. São verdades que eu disse. E se eu fosse o senhor defensor de ladrões, e eu já disse isso aqui nesse plenário, que quem defende bandido para mim, ou é ladrão, bandido, ou é advogado. Se o senhor for advogado, parabéns, o senhor tem um motivo para defender esse tipo de gente. Eu não defendo, não gosto, tenho nojo. E eu não trouxe a discussão para o baixo nível aqui. Muito pelo contrário, quem trouxe foi o senhor. Eu defendo o que eu acredito. Eu não defendo o que o senhor espere que eu acredite. Eu defendo um país livre de corrupção. Corrupção que foi instalada por um governo que o senhor defende. A política me ensinou muita coisa, deputado. Muita coisa. E também me tirou muita coisa. Eu aprendi na política que a gente não conhece o ser humano pela cara. Porque quem olha na sua acha que o senhor é um cara sensato. E quando fala na tribuna, dá-se essa impressão. Mas a partir do momento que abre a boca para falar asneiras, como o senhor disse ali agora, esse país nunca foi tão patriota como na era Bolsonaro. Sorria. Sua gargalhada irônica mostra o seu caráter. O seu caráter. Aprenda a respeitar. Quando o senhor falou, eu lhe ouvi com atenção, sem sorrir, ironicamente, porque é assim que um homem respeita o outro. Um homem. Agora, quando um homem fala e um moleque sorri, tem uma diferença. A idade não lhe faz ser maduro. São os aprendizados da vida que o faz. E deixa eu falar uma coisa para o senhor. O debate aqui comigo sempre é muito bem-vindo. E não quero levar debate para ataques pessoais. Então não me ataque. Não venha querer dizer que o senhor é o chefe da moralidade, porque nós sabemos que o senhor não é. Temos muito conhecimento disso. Está longe de ser. Assim como eu também provavelmente esteja. Vamos levar o debate aqui para o nível político. É melhor para mim e é melhor para o senhor. Tá bom? Que mentira dizer que o seu presidente é um ladrão e foi preso? Eu estou mentindo? Lula foi preso por quê, Coronel Adailton?
ladrão, deveria estar na cadeia e foi solto por um golpe. E os seus dois últimos presidentes... Continuamos o encaminhamento de voto. Para encaminhar voto, o deputado Antônio Gomide, pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, impressionante como o discurso do deputado não muda, né? A eleição acabou, resultado já está aí, e é bom ir acostumando. O presidente chama Luiz Inácio Lula da Silva. Aqueles que falavam que ia sair do país porque o Lula ia ganhar, está na hora. Cumpra pelo menos a palavra. Isso é a forma da gente poder olhar frente a frente para as pessoas e cumprir aquilo que falou. Ou peça desculpa à sociedade. Aceite o resultado de uma eleição democraticamente. Isso é discutir em alto nível. Aceitar os votos da população. Reconhecer o resultado do Supremo Tribunal Federal. Saber respeitar os poderes desse país. Falar em democracia é fazer com que a gente venha numa tribuna como essa e respeitar os votos que nós tivemos no Estado e saber respeitar que um governador de Goiás ganhou no primeiro turno, mas que o presidente da República ganhou em nível federal. Isso é democracia. A gente entra numa eleição para ganhar e para perder, mas tem que saber perder. A gente não denigra a imagem de pessoas que democraticamente foram eleitas e a gente não reconhece o resultado. Isso são daqueles que, quando perde a eleição, precisam sair do país. Precisa viajar porque não tem coragem de enfrentar a população brasileira. Não tem coragem de fazer o debate na sociedade porque não tem o argumento. As fake news nós estamos derrubando. Os milicianos estão acabando. É isso. Esse é o governo dos 4 anos atrás. É isso. E é isso que foi colocado nas urnas para mudar esse Brasil. É o que nós estamos vendo agora em 2 meses. Um governo federal chamando os governadores para conversar para o diálogo. Coisa que ficou 4 anos e esse governo seu não conseguiu trazer uma obra para Goiás, uma sequer. Não dava conta de conversar com os governadores que apoiavam ele, por causa da arrogância e da ignorância. É importante mudar o comportamento. A atitude se muda respeitando os votos e a democracia do qual nós somos colocados nesse Estado. Então é importante que a atitude seja mudada nessa casa e que possamos fazer sim um debate em alto nível. O presidente da República é o Lula. Continua em votação. Para encaminhamento de voto, o deputado Fred, pelo DC. Então, pessoal, realmente eu não queria que a discussão fosse para esses lados, não por enquanto, né? Há ainda muita coisa para a gente fazer por Goiás, mas algumas mentiras foram ditas aqui que precisam ser reparadas. Fico muito preocupado quando alguém coloca o Lula do lado da democracia, ou como um baluarte democrático. Não é. A gente está falando de um cara que, no seu último dia de governo, concedeu asilo político ao terrorista César Battisti. E que depois ele disse que não conhecia, mas o César Battisti, quando foi preso na Itália, disse que sabia de todo o caso. A gente está falando de um cara que vai para a TV se alegrar por ter ajudado a libertar os sequestradores do Abílio Diniz. Isso é democrático? Se ajudar por libertar sequestradores? A gente está falando de um cara que chama um processo legítimo, que foi o processo de impeachment, que passou pelas 3 casas, pelos 3 poderes de golpe. E não tem ninguém nas fake news para chamar impeachment de golpe. Então, quando a gente fala de democracia, ela realmente está muito longe do PT. E quando a gente fala de conquista do povo brasileiro, também não está passando pelo PT. A picanha, de repente, que o Lula falava que o povo ia voltar a comer picanha no fim de semana, com a cervejinha e passando a manteiga na farofa, de repente era tudo metafórico. De repente era só para
poder colocar o povo do lado dele, como ele sempre vem fazendo. E agora, mais uma vez, né, deputado Antônio Gomide, eu quem eu respeito, mas vocês falaram aqui que quem não estivesse satisfeito com o governo petista teria que sair. Eu acho que não é o caso. A gente não deve abandonar nosso país só porque um grupo político que ficou famoso pelos maiores escândalos de corrupção da história da humanidade retomou o poder. Mas quem está saindo do país são os perseguidos pelo Daniel Ortega na Nicarágua, que o Lula é amigo. Não sei como vai lidar com isso. Então, realmente, pessoal, se a gente for falar de democracia, não está passando pelo PT. E o país não está melhorando. E ele não está dando exemplo disso. Ele não está dando exemplo de ter uma reputação ilibada e nem tem interesse de fazer isso. A gente viu como está sendo lidando as coisas no âmbito federal. De repente, antigamente, toda a preocupação, milicianos, há milicianos no governo. Tem uma ministra do turismo agora envolvida com mais de 10 milicianos. Por que o Lula não tira ela? E um outro ministro, que é só o ministro ou secretário, não sei, criar tantos ministérios aí, não dá para saber quem mais quem é, quem o quê. Asfaltando a estrada que passa na porta da própria fazenda. Então, realmente, eu estou muito preocupado aqui, espero que a gente não tenha que fazer esse tipo de debate todo dia, mas também não dá para ficar calado aqui, escutando que o PT é o baluarte democrático e o Lula é inocente. Aliás, faça uma aposta, faça uma proposta para qualquer deputado aqui do PT, me mostrem no STF, nas decisões do STF, que livraram o Lula por prerrogativa de fora, me mostrem a palavra inocente ali. Se vocês acharem a palavra inocente ou inocentado naquelas decisões do STF, eu abandono meu mandato, senão vocês façam isso. Continua encaminhamento de voto. Para encaminhar votos, deputado Caio Salim, pelo partido PSD. Senhor presidente, eu encaminho voto sim à matéria, mas não poderia deixar também de falar um pouco sobre política nacional, vendo o debate acalorado que já começa aqui nessa 20ª legislatura, e tem que ser assim. O Gomide tem que ter direito de defender o presidente Lula, o Mauro Rubem também, e nós também precisamos ter o direito de colocar o dedo na ferida, né, deputada Mauri? De mostrar para a sociedade a verdade, pelo menos do nosso ponto de vista, os equívocos do atual governo, aonde o governo poderia melhorar, pelo menos da minha parte, deputado Mauro Rubem. Eu reconheço sim que o presidente é o Lula, torço para que ele acerte, e como cristão oro por ele. Sou obrigado a fazer isso, a Bíblia manda, tem que orar pelas autoridades. Então, quando ele acerta, nós todos ganhamos, não é? É bom para o país, é bom para os mais de 200 milhões de brasileiros. Mas é importante também a gente reforçar equívocos que foram cometidos durante a campanha, nos outros governos, e que a gente vê se repetir. E nós estaremos aqui, pelo menos da minha parte, eu vi também a fala do deputado Fred, pontuando aquilo que precisa ser melhorado. Assim como vossas excelências também, e fazem isso muito bem, né? Pontuam quando o governo estadual se equivoca, erra, e eu acho que isso é muito salutar para o processo democrático. O que não é saudável é quando esse direito é cerceado. E eu sei que vossas excelências são homens democráticos, assim como a deputada Bia, que não está aqui presente, e são petistas de verdade. Vocês têm uma história, vocês têm uma linha. Não é nenhum camaleão que está indo agora para o palácio para ver se consegue algum emprego, né? Então vocês defendem esse estilo de governar há muitos anos, que a meu ver não é o melhor, mas se a maioria da população entende que é, democracia a gente tem que aguentar, não é? Mas nós vamos lutar aqui para que valores como valores da família, valores conservadores, que a gente ainda tenha pelo menos direito de defendê-los. A gente fica assustado quando vê que isso pode nos ser retirado. Essas comissões que o governo federal está criando aí para discutir o que é discurso de ódio, o que não é. Eu conto até com o apoio de vossas excelências para a gente garantir a liberdade de poder falar. Se nós, como parlamentares que temos
essa prerrogativa estamos possivelmente sendo cerceados, imagine o cidadão comum. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto do deputado Paulo Trabalho, que institui o Dia do Designer de Interiores e Ambientes. Próximo projeto. Projeto, em segunda discussão e votação, votação nominal, processo 2023-00188, deputado Bruno Peixoto. Concede o título de cidadania que especifica Raul Canal. Está em discussão. Presidente. Em deputada Bia de Lima. Muito obrigada. Meu boa tarde a todos os deputados e deputadas para discutir a matéria do nobre presidente deputado Bruno Peixoto. Que sou favorável. Eu quero aproveitar aqui, presidente, e dizer que nós tivemos uma reunião com o ministro Renan Filho. Deputada Bia de Lima, só um instante. Em discussão, deputada Bia de Lima, para discutir a matéria, 5 minutos, com direito à parte, está liberado o painel. Muito obrigada, presidente. E nesse sentido, ao discutir a matéria, eu quero aproveitar e cumprimentar o deputado pela iniciativa. E aproveito ainda, presidente, e todos os nobres deputados e deputadas, que aqui estávamos ainda há pouco com o ministro Renan Filho, junto com a deputada Rosângela Rezende, junto com o deputado Lucas do Vale e com o nosso vice-governador Daniel Vilela e diversos prefeitos da região do sudoeste goiano, tratando da duplicação da 364 de Jataí até nós principalmente chegarmos a Alto Araguaia, mas queremos chegar até Rondonópolis. Então a ideia aqui é fazer com que a duplicação ocorra. O vice-governador Daniel Vilela já se prontificou a fazer o projeto, o ministro já está preparando os recursos. Enfim, eu acredito que nós teremos finalmente a conclusão da duplicação da região mais rica do sudoeste, que é o sudoeste goiano, e que nós precisamos de facilitar a infraestrutura para escoar a produção, impedir a morte de amigos, de todos daquela região que muitas vezes perde entes queridos por conta de que aquela região é a BR da morte. E nesse sentido nós estamos aqui trabalhando para ajudar na duplicação da BR-364 e sinal positivo, viu, presidente? E assim ajudar o nosso estado com o desenvolvimento que merece o nosso povo. Então, é nesse sentido que eu não estou fisicamente aí na Lego, mas acompanhando de perto, junto com o deputado federal Rubens Ottoni, que nos fez esta gentileza de agendar com o ministro, e aqui estamos trabalhando em favor de Goiás, com a nossa bancada, e principalmente com os deputados da região, e aqui parabenizo a deputada Rosângela Rezende, o deputado Lucas do Vale, e os prefeitos que estiveram conosco, como de Jataí, de Perolândia, de Portelândia e de Mineiros, entre o pessoal também de Mato Grosso. Então, meu forte abraço, mas amanhã estaremos juntos aí, presidente. É nesse sentido que eu aproveito para trazer sempre boas novas a todo o povo de Goiás. Muito obrigada. Continua em discussão. Em votação. Senhores deputados, favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto. Processo 2023-00082, autoria do deputado Virmontes Cruvinel, altera a lei 19651 de 2017, que dispõe sobre a criação de colégios da Polícia Militar nos municípios que especifique e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo em fase de segunda discussão e votação, deputado Antônio Gomide. Processo 2022-001-149. Institui
ou Matas Ciliares de Goiás para incentivo à preservação e recomposição da cobertura vegetal ciliar no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo em fase segunda discussão e votação. Processo 2023-00189, deputado Bruno Peixoto, concede título de cidadania que especifica Eunice Fischer Dalton. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo em fase segunda discussão e votação. Processo 2021-005-771, deputado Carlos Cabral, determina que as concessionárias de serviços públicos, fornecedores de energia elétrica, água e gás, adequem seu atendimento aos deficientes visuais e auditivos em todo o estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encaminhamento de voto pelo União Brasil, o deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, eu queria encaminhar o meu voto favorável a essa matéria e não só encaminhar o voto favorável, como também cumprimentar o autor, o deputado Carlos Cabral. É uma matéria muito importante, muito pertinente e que vai atender uma grande parcela da sociedade que, infelizmente, sofre e precisa dessa atenção por parte do poder público e dessa casa. Muito obrigado. Continua o encaminhamento de voto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo em fase segunda discussão e votação, 2020-004-107, deputado Lucas Calil, cria o Dia do Médico Residente no âmbito da administração pública do estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo em fase segunda discussão e votação. Processo 2020-1482, 2020-403, autores deputado Tiago Albernaz e Virmontes Cruvinel, dispõe sobre a política estadual de empoderamento da mulher. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo em fase segunda discussão e votação, 2020-03872, deputado Bruno Peixoto. Estabelece que os estabelecimentos que comercializam produtos de hortifruti devam apresentar a informação dos preços na unidade da medida quilo. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto. Ordem do dia. Processo com parecer favorável da CCJ, deputado Lincoln TJ. E institui a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos fitofármacos e fitoterápicos prescritos na base planta interna ou isolada que contenham em sua composição fitocarbinoides como canabidiol nas unidades de saúde públicas, estaduais e privadas conveniados do Sistema Único de Saúde, SUS, e da outras providências. A Comissão de Saúde. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrado. Aprovado parecer. A Comissão de Saúde, informado. Votação nominal, processo em fase de primeira discussão. Votação, deputado Thales Barreto, determina, 2022-001-958, determina a distribuição gratuita de repelentes nas unidades públicas de saúde para mulheres gestantes no âmbito do estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrado. São 17 horas, conforme já solicitado pelo deputado líder do governo e também pelo deputado presidente da CCJ, deputado Wagner Camargo Neto, solicito a anuência do plenário para a convocação da comissão mista, comissão de Constituição e Justiça e sessão extraordinária pós apreciação das matérias na comissão mista e CCJ. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Está encerrada a presente sessão.
convocação extraordinária após a deliberação das matérias.